Então, acho que a gente já pode começar, Malu. Quer se apresentar primeiro? Sim, eu sou a Maria Luísa, né, Malu? Eu sou terapeuta ocupacional, trabalho no SER, mas trabalho na área da infância, né, atendendo mais a questão em neuro, os pacientes com neuro e atrasos no desenvolvimento no geral. Eu faço uma pós-graduação em desenvolvimento infantil e intervenção precoce para inclusão eficiente. Já estou no CER há 2 anos e anteriormente eu já tinha algumas experiências também na área. E em janeiro desse ano eu fui para Portugal fazer um curso de intervenção precoce centrada na família, que lá é referência na área. Então eu fiz uma semana de curso de intensivo lá e conheci um pouco da prática de lá, né? O que me ajudou bastante. Que legal. E lá abordaram bastante desse tema, né? Tá. E então a gente vai começar, né? O tema é então intervenção precoce baseada nas rotinas, foi essa experiência que a Malu teve tanto lá em Portugal e também ela estuda sobre isso, né? Então por isso que a gente convidou ela, porque não que né, nenhuma das meninas da equipe não sabe fazer, mas como a Malu falou, Portugal ele é referência das práticas centradas na família, que é muito importante para uma intervenção baseada na rotina, né? Se a gente não entende, não, a família não é central, né? Ela não é o foco da intervenção, fica muito mais difícil você fazer uma intervenção baseada na rotina, então por isso que a gente convidou a Malu. Então, para a gente começar um pouquinho, o que, que seria, Malu, a intervenção baseada em rotina? O que, que ela vem a ser? É uma intervenção que vai olhar como que acontecem as atividades no dia a dia e como a gente pode promover uma estimulação, um melhor desenvolvimento dentro do que já ocorre diariamente com essa criança e com essa família. Então, é identificar quais são as rotinas, as atividades, quais são os acontecimentos diários Uhum. e ver a relevância dessas atividades para explorar o que está sendo trabalhado e quais habilidades você quer promover. Então, Então, eu tenho uma habilidade que a gente né, vai trabalhar com aquela criança, e aí, então, a partir da rotina familiar já existente, daquilo que já acontece no dia a dia da família, a gente vai poder, através dessa rotina, estimular, intervir nessa habilidade. isso. Porque já é comprovado que a criança aprende por imitação e Uhum. com uso contínuo. E a partir do momento que a gente coloca em atividade o que quer ser trabalhado, quais as habilidades que querem ser promovidas no, na rotina dela, com alguma função mesmo, ela vai conseguir generalizar bem mais essas atividades, essas habilidades. E vai conseguir colocar mais em Entendi. prática. Vai Ela não vai ser facilitar o exclusiva. aprendizado dela. Exato. O aprendizado ele não vai ser exclusivo, por exemplo, para o ambiente, para o setting da terapia, né? Ela vai ser Isso. em todos os momentos da rotina da criança. Legal. Isso. E o que vem a ser, todo mundo fala rotina, mas o que é a rotina? A rotina nada mais é do que o que a gente acaba fazendo diariamente, né? Então, são aquelas atividades regulares e que são naturais Certo. e que ocorrem em momentos específicos. Ela geralmente tem. A gente considera que tem 3 vertentes, né? Que é o contexto familiar, na comunidade e, no caso das crianças, o ambiente escolar. Ah, Então, a rotina nada mais é do que tudo que ocorre nos contextos naturais da criança, que são os ambientes em que ela está a maior parte do tempo. E aí, a- pode desculpa, falar. pode falar, pode falar, pode falar. A, o que prevê muito, o que diz muito que é rotina é a questão da previsibilidade. E o que ajuda muito na questão do aumento da exploração da criança e com isso o aumento das, das oportunidades de aprendizado.
Então, as rotinas acontecem em casa, como o acordar, o ir dormir, o horário da alimentação, os cuidados básicos de higiene. Na comunidade, então, ir ao mercado e visitar algum familiar. E as rotinas escolares, né, no ambiente escolar. Então, a hora do lanche, a hora de fazer a lição. Então, tudo isso é considerado rotina. Na live com a Paty, a gente falou como que pode ser feita a intervenção, né? A partir da análise do comportamento, ela pode ser feita tanto no treino de tentativa discreta, quanto no naturalístico, que seria mais ou menos dentro das próprias rotinas, né? Então, no fim, a rotina é tudo aquilo que a gente faz, né? No caso, como a gente está falando de criança, né? Tudo aquilo que a criança faz durante o dia a dia dela, né? Então, são oportunidades dela aprender dentro dos afazeres, né, da rotina que ela já tem mesmo. Então, ela pode aprender na rotina de casa, né, rotina diária, acordar, tomar banho, se alimentar, mas também o que eu acho mais interessante é quando a gente pensa também na comunidade. Então, quando vai à casa de alguém, quando vai no mercado, né, que essas situações elas são diferentes da rotina de casa, né, e elas também geram as oportunidades de aprendizagem. E são consideradas rotinas porque mesmo quando você vai ao mercado, quando você vai na casa de alguém, tem coisas já pré-determinadas. Então você entra na casa, você cumprimenta, no mercado, você vai pegar o carrinho, você vai escolher as compras, depois vai pagar. Tudo tem etapas. Então a gente pode considerar também rotinas as atividades que têm etapas e que ocorrem várias vezes. Então, lavar o cachorro do vizinho só aconteceu uma vez, isso não é considerado uma rotina, porque foi uma exceção das atividades que você realiza no dia a dia. E cada família tem suas próprias rotinas. Por mais que todo mundo tenha a rotina de levantar, escovar os dentes, tomar banho, cada um realiza de uma maneira diferente. Não é igual para todo mundo. Então é muito importante falar, né, que a rotina é individualizada. Então, mesmo sendo a mesma atividade, cada um realiza de uma forma. Então, é individual e pode ser singular dentro de um grupo, como acontece na família. Entendi. Isso também é muito interessante, né? Porque, por exemplo, vai alimentar cada um, a alimentação, o momento da refeição. Em cada casa acontece de um jeito, né? É uma rotina que faz, às vezes, as pessoas que participam nunca são as mesmas, né, em todas as famílias, é muito difícil ser. Então, é muito interessante a gente pensar isso, né? Que a rotina, ela é individual. Cada família, né? Cada criança tem a sua rotina. Então, a gente acaba que não consegue comparar uma rotina com outras, né? Por exemplo, mas meu filho faz tal coisa de tal jeito, outra criança faz de outro jeito. Então, a rotina ela não precisa ser padronizada, não precisa sempre acontecer as mesmas coisas do mesmo jeito em todas as casas. Dentro da rotina da família, você consegue estar colocando o objetivo da intervenção, né? E eu achei muito legal que você trouxe... Pode falar, depois eu falo. Não, pode falar. Que acaba sendo diferente pela questão do cultural mesmo de cada família. Então a criança não vai repetir o que a outra criança faz, porque os pais são diferentes também, né? Os deles realizam diferente, a criança vai aprender em cima de como a família faz. Exatamente. E aí o que eu achei interessante... Calma, um minuto, vou ter que só dar uma atenção aqui, já volto. E é justamente isso, a rotina também, por mais que tenha sequenciamento, visibilidade, mas podem ocorrer coisas que fogem e faz parte. Com certeza. Então, o que eu achei muito interessante que você trouxe são os elementos da rotina, né? Quais são os elementos da intervenção baseada em rotinas? Eu achei isso muito interessante, os círculos, né? Aquilo eu achei bem legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre eles. Sim. É importante, né? Porque a rotina, ela... Dentro da rotina, o que a gente trabalha na intervenção baseada na rotina são alguns pontos que aparecem, que é visando
a criança está presente de fato nessa rotina. Tem muita coisa que é realizada no automático e a gente precisa prestar atenção para a criança estar realmente incluída. Então, a gente trabalha a questão da participação, que é incrementar mesmo as oportunidades de aprendizagem, né, dentro dessa rotina. E participação nada mais é do que experienciar, agir e o contexto potencializar essa participação. Então, para considerar que uma criança está participando da rotina, ela tem que estar experimentando o realizar as coisas, o agindo, então ela fazer. E para isso acontecer, o contexto tem que estar propício a isso, né? Então é fazer parte, ela realmente está inserida. A gente não consegue ter a participação se a criança, por exemplo, não participa daquela rotina, né? Vamos supor, não sei, alguma rotina que acontece em casa, vai arrumar a casa, vamos supor, né? E a criança não está envolvida daquele minimamente, né? De acordo com o que é esperado para a idade e tudo mais, então não tem como ela participar dessa, né? A gente querer propor uma intervenção nessa rotina se ela não participa da rotina familiar, né? Isso. Mesmo nas que ela está, só que você não coloca ela como um agente principal, como trocar a fralda. Você só vai lá, troca no automático e a criança é só um coadjuvante que está lá e a fralda está sendo trocada, ela nem sabe o que está acontecendo. Entendi. Há sempre maneiras da gente incluir essa criança, mesmo sendo você que faça, mas como você pode deixar ela participar dessa situação? Então, pedir para ela pegar o talco, pegar a fralda, separar o que vai usar antes de levar para a cama. Ela pode estar ali, né? E isso nada mais é do que trazer o interesse dela para essas atividades. Então, é o envolvimento. Para a criança aprender, ela precisa estar envolvida naquela atividade. Senão, não tem interesse, e não tendo interesse, a gente não aprende. Muito legal esse exemplo da fralda, bem legal mesmo, porque é isso mesmo, ela participa, mas ela não tem nenhuma participação efetiva, né? Ela só tá ali sendo trocada, ou tomando banho, ou se alimentando, enfim, são várias as rotinas que a gente pode ver que a criança, ela tá, né, ela tá ali presente, mas ela não tá envolvida na rotina, né? Então isso é muito legal. Por quê? Na rotina. E nessas situações ainda que ela está presente e não colocam ela de fato, ela não vai aprender, né? Ela não vai entender que ela faz parte de verdade. E vai internalizar o que é feito para ela. Então você não deixa ela participar, você não mostra como é. Aí, continuando no exemplo da fralda, depois você quer começar o desfraude. Só que ela nunca participou, ela não sabe como que funciona. E tem sempre etapas anteriores que a gente acaba pulando, naturalizando e depois exige da criança uma coisa que a gente não ensinou, que a gente não trabalhou com ela. E dentro disso da rotina, a gente tem que sempre estar trabalhando a autonomia e a independência. A autonomia nada mais é do que a escolha. Então, deixar ela escolher a roupa que ela vai usar. Não precisa, não tem todas as situações que ela vai escolher uma roupa adequada. Às vezes você pode pré-escolher, né? Ou você pode escolher dar as opções para ela. Porque é importante para ela entender que ela tem escolhas, que ela pode opinar, e isso sempre vai ter impacto no futuro, né? Na vida adulta e tudo mais. E a independência é deixar ela agir, é ela fazer. Então, não é fazer por ela. A criança é ativa. Independente dos atrasos que ela tem, as dificuldades que ela tem, a criança é um ser ativo. Ele vai atrás. Só que a gente tem que possibilitar essas explorações para ela. Senão, fica muito limitado. Como ela vai explorar? Como ela vai
evoluir se sempre os pais fazem tudo por ela. E não Ela vai tem acabar não nada melhor do que aprendendo, aproveitar né? o que se faz todos os dias. Sim. E são coisas que estão ali. Você obrigatoriamente vai trocar ela, vai dar banho, vai alimentar. E então como que você aproveita esses momentos para criar uma criança com mais habilidades, competências e que perde a potência disso? E aí, Com certeza, né? E acho que esse eu acho que quando a gente fala, né, sobre isso que você está falando, Manu, é muito importante que faz a gente refletir mesmo sobre como a gente está não aproveitando muitas vezes a rotina para, primeiro, autonomia e independência dessa criança, que isso vai, a gente, os pais mesmo, né, a própria família vai exigir isso depois, né, como você falou, no desfraude ou na independência de vestir, de se vestir, comer sozinha, enfim, mas a gente não dá essa oportunidade da criança ter uma participação ativa, né, e isso acaba também sendo oportunidade da gente ensinar várias coisas, coisas simples, né, para a criança. Então, acho por isso que eu acho que esse para nós, ainda mais no CIPTEC, a gente trabalha com a família e a família que vai estar fazendo a intervenção com a criança, a ideia disso ser feito na rotina diária, né, na rotina que a família já tem, trazendo autonomia e participação da criança para essas rotinas é muito importante, né? sim, e facilita muito mais, né? Porque não fica aquilo que o terapeuta pediu para fazer isso, e aí eu tenho que arrumar um novo horário para fazer isso. Já tenho o dia todo cheio, difícil, e ainda vou ter que parar para fazer aquilo. E às vezes são coisas muito simples mesmo. Se é um alongamento, alguma coisa na hora da troca você consegue fazer. Se você está trabalhando para a habilidade de sentar, na hora da alimentação você consegue fazer, na hora da troca você consegue fazer. Tem vários momentos que você consegue trabalhar muitas habilidades e que ao perceber isso você consegue naturalizar, você consegue perceber que você não precisa ter um momento, mas você pode valorizar e aproveitar os momentos que já existem. Isso é E além fundamental, né? de você tem que ser um suporte e facilitar e não fazer pela criança. Porque a partir do momento que você faz, senão ela não está participando. Ela não vai se envolver, ela não vai ter interesse naquilo, ela não vai desenvolver autonomia e independência, e isso vai afetar inclusive as relações sociais. Porque é na rotina também que ela vai trabalhar e vai aprender e ampliar essa questão das relações sociais. Então, tem que ter esse Entendi. equilíbrio. Então, na rotina você trabalha a comunicação, a compreensão, a expressão, o aprender a partilhar, o envolvimento com o contexto, com esse meio que ela está, e diferentes formas. E entender papéis mesmo. Ela saber qual é o papel dela, qual é o papel da mãe, qual é o papel de cada pessoa dentro daquela rotina. Então, dentro da rotina, você consegue entrar em todos esses pontos. E Vamos continuar. A gente estava falando dos elementos da intervenção, né, Malu? Que aí a gente estava falando sobre a questão da participação da criança, não só da participação de presença, mas da participação no sentido de envolvimento e autonomia, né? isso. Que Tá arrumado já. é importante que os pais percebam isso para proporcionar esses momentos para eles, para as crianças, né? Então, E aí é interessante também, muitas vezes a gente está insatisfeito com uma rotina ou com a participação e o envolvimento da criança nessa rotina, mas a gente não deixa a criança participar ou a gente não propõe, né, uma mudança nessa rotina e isso acaba deixando a família, o adulto, né, muito, às vezes, frustrado, né? E eu acho que quando você fala isso, eu pensei nisso, né? Dessa questão de que muitas vezes a gente acaba ficando frustrado como ocorre uma determinada rotina, vamos supor o banho, mas também a gente não possibilita a mudança de participação e autonomia da criança na rotina, né? sim.
E identificar como funciona a rotina, qual a função de cada pessoa nessa rotina, de cada familiar, é importante para justamente não deixar essa rotina estressante. E aí a intervenção baseada na rotina ajuda isso. Como a gente consegue aproveitar as oportunidades de aprendizagem que existem dentro da rotina e não tornar essa rotina estressante para a família nem um fardo. E então, dentro da intervenção, sempre, né? Dentro da intervenção baseada na rotina, a gente também leva em conta também a satisfação, o grau de satisfação da família sobre essa rotina. Sim, e é sempre importante perceber quais são os pontos que a família que quer trabalhar, quais são as mudanças que quer ter dentro dessa rotina, para trazer isso, para selecionar quais são seus objetivos da intervenção mesmo, para ser sempre junto com a família. Então, tem que fazer sentido e é sempre importante investigar junto com a família qual está sendo o grau de satisfação para ela dentro dessa rotina e de como a criança está saindo na rotina. Então, como que a mãe acha que está sendo a rotina para ela do banho e como ela acha que está sendo para a criança. Frente o envolvimento da criança nessa rotina, o que essa mãe está achando. Então, é importante sempre ver qual está sendo a satisfação mesmo. Porque para ter sentido, para ser funcional, a família tem que estar incluída, porque é dentro da família, totalmente. Não tem como a gente trabalhar separado. Então, é sempre na intervenção baseada na rotina, é uma aprendizagem mediada pela família. Então, você vai usar as atividades cotidianas, você vai ver os interesses da criança, você vai aumentar as oportunidades de aprendizagem, mas é sempre com a família. Os profissionais vão direcionar, vão ajudar a perceber, mudar, pensar em estratégias. Só que o agente principal é a família. Então, achei muito legal que você falou que a aprendizagem, né, é intermediada pela família. Eu acho que isso é o que define mesmo a intervenção baseada na rotina, né? Então, a gente tem que ver a questão da participação da criança, né, como a gente falou, de autonomia, mas também a satisfação da família e seja algo que faça sentido para a família dentro da própria rotina dela, né? Então, eu acho que é muito interessante isso. Por isso que é uma intervenção. Oi! É uma intervenção individualizada, porque cada família tem uma rotina. Então, não é uma intervenção que tem uma receita de bolo. Você tem que olhar como é que funciona essa família. Porque não adianta eu chegar e falar, no banho tenta fazer sempre isso. E repetir isso para todas as famílias. Só que eu não sei como é o banheiro dessas pessoas, eu não sei se usa uma banheira ou se é ou fica em pé mesmo, se usa um banco, se tem box, se não tem, se o banheiro é dentro de casa. Então, é individual porque acontece de formas diferentes, né? Ah, que legal. Eu acho que isso é muito interessante. Quando a gente fala, né, muitas vezes a gente, como terapeuta, né, a gente vê muitas vezes, passa alguma orientação para a família ou até discute com a família, mas a gente não sabe de fato como ocorre a rotina. Por isso que a gente sempre está perguntando, né, para as famílias, como que é o contexto, o que acontece, né? Porque a gente precisa estar bem, a gente não está na rotina, a gente não sabe como que é o dia a dia. Então, se a família não traz para a gente essas informações, fica muito difícil você fazer algum planejamento da intervenção dentro da rotina familiar, né? Então, é por isso que é muito importante a família se sentir à vontade, claro, acontece a rotina dela, né, e de todos os membros da família. Sim, e por isso, o ideal mesmo é que você ocorra na casa das pessoas, né? Que o terapeuta profissional tenha essa oportunidade de ir na casa para construir junto, porque Com certeza. Coisa como a família traz, uma coisa é a realidade, porque nem sempre trazem da forma que é mesmo. E junto, você lá na casa, você já consegue pensar junto, colocar em prática, fazer. É totalmente diferente, mas infelizmente ainda não uma realidade que ainda está distante, né? Daqui não é. Acho que a Paty, né, ela falou, já fui em algumas famílias. Em janeiro, a gente começou a fazer visitas, mas
infelizmente, isso ainda está um pouco distante devido à realidade mesmo, né? É questão de, enfim, de horário, precisa de transporte para estar indo, né? E aí o horário tem que ser o horário melhor para a família. Então teria que ter uma equipe com um horário mais ampliado, ou 2 equipes que pudessem ir, porque, né, que nem a gente faz de manhã, que é o nosso horário, né? E aí tem família que nesse horário de manhã não é bom, né? Então é um desejo, né? Muito grande, acho que da equipe e de várias profissionais também, não só do CEPTEA, mas do SER, mas é algo que ainda está um pouco distante da realidade. Então a gente tem que tentar adaptar. Então, tentando adaptar um pouquinho e pensar como que a gente pode inserir uma intervenção, algum exemplo de intervenção dentro da rotina familiar. Como que a gente pode pensar alguns exemplos para a gente trazer para as famílias que estão assistindo a gente. Lembrando, gente, só para antes da Maria responder. Quem foi, filha? O pai. O pai já vai chegar. Lembrando do sorteio, então vão comentando quem tá na live, tá assistindo, comentando o nome para participar. A Maria é o pai. A Maria que é o pai dela, ela pediu para eu falar, tá bom, gente? Então, só para lembrar do sorteio, gente, comenta o nome de vocês para a gente fazer um sorteio desses cards de rotina para estar auxiliando mesmo visualmente a montar a rotina. Então a gente vai sortear no final da live. A Paty já está anotando os nomes, ela que vai fazer o sorteio. E aí agora eu vou pedir para a Malu responder, a gente está com 26 minutos, a Andrea disse, para a gente ir para a nossa última pergunta. Como posso inserir uma intervenção em minha rotina, alguns exemplos, algumas ideias? Acho que antes de tudo é importante entender quais pensar primeiro quais habilidades que você quer trabalhar junto com essa criança. E com isso, pensar em quais, identificar as atividades, né, as rotinas em que ela pode aparecer mais. Então, e além disso, identificar os interesses da criança. Então, por exemplo, a criança tem muito interesse com água. Certo. Então, quais... E você está querendo trabalhar... As partes imitação... do corpo. Parte do corpo. Perfeito, perfeito. Acho que é um bom exemplo. Então, banho é ótimo para isso. E aí você já tem o interesse da criança e você consegue pensar em atividades que podem propiciar isso. Então, na hora do banho, você tem que aumentar a participação dessa criança. Não é você lá e ensaboar toda a criança, tirar o sabão, tirar ela do banho, enxaguar e trocar de roupa. Então, você tem que, com isso, aumentando a participação, aumentando as técnicas de interação com ela, você trazer ela, de fato, para essa atividade. Então, pedir para ela identificar qual é o braço direito, dar para ela o sabonete e pedir para ela ensaboar. Ela tem muita dificuldade em ficar com o sabonete na mão, deixa cair toda hora. Então, você pode usar uma buchinha. Adaptar também, pensar em novas estratégias, né? É muito importante sempre ser muito criativo, porque a criança perde interesse fácil, a atenção é mais reduzida. Não dá pra gente esperar delas o mesmo nível de atenção nosso. Então, tem que ser criativo para você sempre estar envolvendo mesmo ela. Então, você pensar em estratégias para motivar e aí ela ensaboar o braço. E com isso você ir mostrando as partes do corpo. No primeiro momento você mostra, aponta qual é e pede para ela esfregar. E com o passar dos dias, você sempre envolvendo ela e sempre trazendo essa mesma rotina de pedir para ela ensaboar, ela vai começando a aprender e generalizando aquela aprendizagem, aquela habilidade. Então ela já vai saber o que vai acontecer. Dias, semanas, ela sabe já que você vai pedir para ela lavar cada parte do corpo. E nisso ela vai aprendendo quais são as partes do corpo. E assim, eu acho o mais interessante disso é que, assim, por exemplo, se você fosse fazer isso só no contexto da terapia, né, na sala de atendimento, seriam poucas
as oportunidades de ensinar isso, né? Sim, Agora, banho, você dá todo dia na criança, né? E mais, às vezes, mais de uma vez por dia. Então, ela vai aprender mais, a possibilidade dela aprender, as oportunidades dela aprender são maiores, né? São sim. mais oportunidades. E é importante sempre também dividir, né, essa rotina. Então, não querer no mesmo dia que ela aprenda todas as partes do corpo. Então, você pode primeiro os braços. Aí, quando ela pegar os braços, saber direitinho onde é os braços, aí você Você, começa a perguntar onde são as pernas, o pé. Fazer em etapas, né? E sempre ser flexível. Então, hoje ela não tá afim, então como você pode deixar ela participando, mas mudando um pouco? Então, hoje ela não quer usar a bucha, mas ela também não tá conseguindo segurar o sabonete de jeito nenhum. Então, você ensaboa, mas aí você pede pra ela tirar o sabão com o chuveirinho. Fazer a mesma coisa, só que aí em vez dela ensaboar o braço, ela vai pegar o chuveirinho e tirar o sabão do braço, uma parte do corpo de cada vez. E além disso, é importante deixar aquele interesse no momento. Então, eu vou levar. você reforçar sempre o interesse dela e percebendo em que mais ela tem interesse. Então, ela ainda gosta muito de água e ainda está trabalhando isso. Então, se a família tem um carro, vai lavar o carro. Pode ser um calor, pode ser não precisa ser aquela atividade certinha, mas faz parte da rotina lavar o carro. Então, por que essa criança não pode participar disso também? E como que a gente pode participar e continuar trabalhando aquilo que está em foco, mas em vez de ficar só no banho, a gente trazer em outras situações, porque nisso ela vai ajudar na generalização mesmo. Mudar um pouco essa rotina no que está sendo trabalhado também é bom para o cérebro, para a criança aprender. Porque senão ela só vai aprender em um contexto, né? Sim, Como ela só vai aprender a falar naquele momento, naquela hora. Quando você pede para ela falar em outros contextos, acaba que ela vai aprender a generalizar, como você falou, né? isso. E usar sempre o interesse dela. Então, se isso na fala, ela tá olhando para uma pizza. Você fala outra coisa, você perdeu essa oportunidade. Em vez de você ensinar para ela que aquilo é pizza, falar pizza, pedir para ela repetir a palavra pizza, você falar outra coisa, você tá perdendo oportunidades. E é uma oportunidade dentro do interesse dela, que é quando ela vai aprender. É sempre bom lembrar isso, que as oportunidades e os interesses não são nossos, são da criança. É a criança que gera essas oportunidades. Você só propicia um contexto para ela experienciar de uma forma mais efetiva. E o quanto a gente tem que estar atento a isso, né? Porque a ter esse olhar sensível para pensar que posso ensinar isso nesse momento, né? A gente também tem que estar um pouco atento e também a par de qual que é o objetivo da intervenção, né? E aí acabar Sim, fazendo essas adaptações, né? Não ficar preso somente àquela orientação ou aquele contexto que o terapeuta orientou, mas também conseguir colocar essa aprendizagem em vários outros contextos. isso. Então, mesmo com sentar, ela vai sentar para comer, ela vai sentar para assistir a televisão, ela vai sentar para brincar. Então, olha quantos momentos você tem que é natural, a criança vai sentar e que você pode trabalhar sem ter que parar 5 minutos do seu dia só para trabalhar aquilo. Então, como você sempre vai trocar ela, então pedir para ela pegar alguma coisa, pegar a camiseta, escolher. Então, como você consegue trazer essa questão de seguir instruções dentro já das atividades que ela está fazendo? E é importante trazer também que não é só incluir dentro das atividades de autocuidado que a criança participa, mas ela participar da rotina familiar mesmo. Então, tá todo mundo cozinhando. 3 pessoas da família estão participando, né, fazendo o almoço, fazendo a refeição. Como que a criança pode ajudar? Você pode pedir para ela escolher, pegar
o alface. E aí você fala que é o alface, você pode trabalhar a cor, ela tá seguindo a instrução, seguindo ordem, pedir para colocar em algum lugar. E nisso você vai trabalhando habilidades motoras, cognitivas e sociais. Então, em, em todas as atividades que a gente realiza, a gente consegue se incluir a criança e trabalhar o que a gente quer dela. Isso é muito É, legal. Ó. Acho que esses exemplos vai ficando mais claro o que a gente estava falando antes, né? sim, eu, todo mundo da família vai ter aniversário de algum familiar. Todo mundo ajuda na preparação, na organização, né, na festa. Então, como que a gente consegue colocar essa criança para ajudar também? Em vez dela largar ela no celular, numa televisão, como deixar ela participar mesmo, né? Ser ativa dentro da família. Então, pedir para ela organizar as bexigas, se ela consegue encher, ela encher uma bexiga, colocar os copinhos, organizar os copinhos. Tem várias atividades dentro, tem várias etapas dentro disso em que a gente pode aproveitar sim da criança. Ó, colocar a mesa para refeição, o cuidar do cachorro, do gato, se tiver, pedir para ela colocar a água, a ração. Então, dentro disso, a gente vai trabalhando várias habilidades, tem uma sensação maior de pertencimento, porque ela faz parte daquela rotina, ela faz parte daquela família, porque ela realmente está sendo incluída e não fazem tudo por ela, né? Ela só está ali. Eu acho que o mais interessante assim, mesmo que ela não consiga fazer tudo, né, desses exemplos que você deu sozinha, mas eu mesmo que eu ajude ela fisicamente, mas mesmo assim isso já vai gerando uma habilidade de interação social e ela acabar aprendendo mesmo que não com 100% de autonomia, que ela ainda precise de alguma ajuda, né? Sim, mas é entender isso, o quanto de ajuda você vai dar. Se você deixar ela ser ativa, você vai Sim. facilitar os processos para ela. Mas facilitar o processo não é fazer por. É Uhum. você deixar ela errar, é você deixar ela Isso. derrubar, é deixar não ficar perfeito. É a gente trabalhar isso na gente, porque a gente que espera uma perfeição, a gente esquece que é criança, que a criança ainda não consegue mesmo. E não é por dificuldades devido ao autismo, ao atraso no Não. desenvolvimento. É, a criança não tem a mesma habilidade que a gente. E a Ela ainda gente está aceitar construindo, né? que tá tudo bem ela não fazer tão perfeito. Não dá a mais, além do que ela vai ser possível para ela fazer. Para Uhum. não tirar nem frustração, nem para você, nem para a criança. Então, Isso como é a gente muito legal. consegue esperar o que é realmente a criança é possível mesmo, né? Eu acho isso muito legal, porque, enfim, quando a gente conversa com a maioria das famílias, né, por exemplo, no acolhimento, às vezes a gente se percebe, não estou falando todas as famílias, eu como mãe, acho que todas as pessoas, a gente faz muito no automático, a gente não para pensar. Então, quando perguntar, como que é a rotina do dormir? Ou a rotina do acordar? Não é uma coisa que a gente reflete isso, né? Qual que é a autonomia da criança, qual que é o seu grau de satisfação, o quanto de autonomia essa criança tem, ou o quanto de autonomia você deixa ela ter, né? Eu acho que normalmente a gente faz tudo muito no automático e a gente acaba perdendo, né? O professor Alexandre ele até comentou, toda hora é hora de aprender, exatamente isso, que toda hora é hora de aprender, a gente acaba fazendo as coisas tudo para a criança, não deixando ela ter a oportunidade de aprender. Sim. E como. E a gente esquece que a gente aprende também dentro da nossa rotina. Não vai ser diferente com a criança. E a gente é difícil. Acho que às vezes falta a gente se colocar um pouco no lugar da criança. E isso de os pais não perceberem como é feito, eu também percebo muito nos meus atendimentos. Quando percebe é porque é difícil. Tem alguma dificuldade e percebe a dificuldade. Mas quando a criança deixa fazer sem problema nenhum, ele nem percebe que está fazendo por ela. Nem percebe que não dá deixando a criança. E acha que
A criança consegue, mas se você for perguntar como é feito mesmo, quem consegue é o pai fazer. A criança só está ali Parada, né? parada, Sendo. Exatamente. recebendo. Até o meu E nisso ela não tá aprendendo nada. E aí depois não dá pra exigir, né? E é a mesma coisa que a gente. Se alguém ficar fazendo sempre a mesma coisa, uma coisa por nós, No a seu- gente não aprende. Não aprende. Isso. A gente fala que faz, né? Mas a gente não aprende a fazer. Acho que foi muito legal. Queria saber se tem dúvidas, né? Assim, naquelas de perguntas. Só mandaram com quantos anos pode fazer o quadro. O quadro, como ele é feito com imagens, você pode fazer a partir de 1 ano, né? Para a criança tendo mais essa percepção. Mas o mais importante que eu acho que a gente traz, né? Quando a gente vai sortear os quadros de rotinas é para ajudar isso, mas de nada vale uma figura se ela não está dentro da rotina familiar, se a família não está satisfeita com essa rotina, se a criança não está participando, tendo autonomia. E o mais importante, se a gente não está entendendo ou percebendo quais são os momentos do meu dia a dia que eu posso associar os objetivos que foi planejado, né, que a gente faz a avaliação, a intervenção e a gente define os objetivos junto com a família, mas aí a família precisa ter essa sensibilidade de conseguir, ou se não consegue, da gente conversar, né, com a equipe e tudo mais, de quais são alguns momentos que eu posso na minha rotina diária, na minha rotina familiar, inserir esses objetivos. Nem falamos, né, eu acho que também não vai dar, mas eu acho que fica para a gente refletir da rotina escolar, né, o quanto ela é importante para isso, o quanto ela pode ensinar e criar mais oportunidades ainda da criança aprender outras coisas. É claro que na escola, né, tem um objetivo, a aula ela tem uma proposta pedagógica por trás, né? Mas outras coisas, como você disse, né? Dessas coisas mais simples da rotina, de banho, alimentação, interação, que muitas vezes passa despercebido, né? Eu acho que isso também fica aí no ar, né? Mas eu acho que tem bastante coisa, né? Como a gente aproveita os outros ambientes de rotina, né? Uma questão na comunidade. Porque muitas vezes os pais nem levam as crianças em atividades que vão fazer fora, tarefas que acham que atrapalha, mas o quanto que eles vão estar perdendo de oportunidade de aprendizagem para essa criança. Com certeza. Mais importante da gente lembrar que o que a Malu falou lá no começo, né? Que as rotinas, elas são as rotinas familiares, então envolve a família, mas envolve também a comunidade, que é mercado, a Malu. Que envolve o medo ou alguma religião, igreja, o centro espírita, enfim, seja lá qual for a religião, envolve a casa de outras pessoas, né, a família mais ampla, e também envolve o ambiente escolar, né, que é a intervenção baseada em rotina, na rotina sua de casa, dia, né, ela também é mais ampla em todos esses outros contextos. Sim. E é escolar desde da preparação em casa e o que acontece na escola mesmo. Isso. Então, como os educadores são importantes, né, para favorecer essas oportunidades de aprendizagem e nem sempre eles são incluídos mesmo, né?